Boa noite a todos. Bom, nós vamos então dar início hoje ao estudo nessa epístola de 1 Pedro. Vamos começar então no capítulo 1, versículo 1, projetar ali. Essa carta é muito boa para os nossos dias, visto que a gente tem passado por algumas dificuldades, por algumas provações. Perseguição religiosa, os cristãos já têm sido perseguidos na janela 1040, mas vários irmãos aqui mesmo no Brasil passando por situação de desemprego, inconstância na questão financeira, muito divórcio acontecendo também, muitos problemas têm afetado a igreja hoje, atualmente. E essa epístola de Pedro, embora ela trate sobre perseguição da igreja, e nós não somos perseguidos da forma com que eles foram perseguidos, ainda não somos perseguidos, mas por volta ali do ano 65 mais ou menos, Nero, um pouco depois, parece historicamente, um pouco depois dessa epístola aqui, começa a perseguição de Nero. E nossos irmãos então ali foram queimados, foram assassinados, jogados ali para leões, foram motivo ali de zombaria dentro dos fariseus, penduraram nossos irmãos, penduraram em postes para iluminar a cidade, e essa situação aconteceu com eles. Eu vou tratar mais sobre essa questão histórica no decorrer da carta, tá? Eu já preguei alguma coisa aqui dentro desse contexto de 1 Pedro, e já fiz uma introdução. Mas, com o decorrer dos textos, a gente vai falar um pouco do contexto histórico para a gente entender por que essas palavras estão aqui escritas, Por que Pedro escreveu essas palavras aqui. Bom, a epístola começa então, no capítulo 1, verso 1, lógico, e começa com o nome de Pedro. Pedro, apóstolo. Essa questão de Pedro, para a gente, talvez a gente não tenha dúvida nenhuma que foi Pedro que escreveu essa epístola. Mas por muitos anos, muito tempo, foi uma discussão incrível para saber quem foi o escritor da carta. Por vários motivos, entre eles porque Pedro era, como está ali registrado em Atos capítulo 4, Pedro era iletrado. Iletrado quer dizer analfabeto, mesmo? Como é que uma pessoa analfabeta escreve uma epístola cheia de palavras e termos que uma pessoa analfabeta não vai conseguir escrever isso? Então, houve muita dúvida se realmente Pedro escreveu essas palavras. Mas o próprio João, como está lá em Atos capítulo 4, Pedro e João, pescadores, iletrados, não quer dizer que iletrado que ele é realmente 100% analfabeto. Uma pessoa que não... a gente pode achar que ela é analfabeta, que ela não sabe ler e escrever direito, mas ela consegue escrever alguma coisa, tá? Mas comprovado arqueologicamente, as pessoas que não tinham muita noção de escrita, você imagina escrever nessa época com a pena, é uma dificuldade grande. Então, normalmente, eram outras pessoas que escreviam. Então, Pedro ia editando e outra pessoa ia escrevendo. Tá? Isso está registrado, então, no capítulo 5, verso 12. No capítulo 5, verso 12, está muito claro ali, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente. Então, não há necessidade alguma de Pedro escrever toda a epístola. Silvano pode ser um homem que ajudou ele a escrever essa carta. Então, Pedro ia falando, Silvano ia achando os termos melhores, ia ajudando ele a fazer essa carta. Da mesma forma com que Paulo também escreveu as epístolas de Paulo, mas ninguém garante que ele mesmo foi que escreveu. Porque até então, se eu não me engano, no final do livro de Gálatas, ele diz que ele assinou com letras grandes, ou seja, ele tinha alguma dificuldade de visão ou de escrita, então outra pessoa foi que escreveu a carta para ele, mas ele editando. Então, esse é o costume da época. Pessoas com mais conhecimento de escrita escreviam as cartas para os seus mestres, Então, Paulo tinha os seus discípulos, Pedro tinha os seus discípulos. Então, a gente vê aqui que realmente foi Pedro que escreveu essa epístola. Então, começa lá, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo aqui é apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, o próprio Jesus Cristo enviou. A palavra apóstolo no grego é enviado, é um missionário do próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje, na lista de dons, nós vemos o dom apostólico. Então tem lá, dom de mestre, dom de pastor, dom de
línguas, profecias e dom de apóstolo. Aquele apóstolo não é esse apóstolo. Aquele apóstolo enviado é o enviado no sentido de missionário. Em Mateus 28, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Isso está em Mateus 28. Aquele princípio era para toda a igreja. Mas tem pessoas que sentem um chamado maior para ser missionários. Então essas pessoas vão pregar fora da onde ele mora, tá? No sentido de missão. Então esse Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. E vai começar aqui uma problemática para quem está dentro de doutrinas em que ensina uma soteriologia, que é um ensino sobre a salvação, de uma forma teológica muito complicada, que é chamado calvinista arminiano. Eles encontram muito problema para explicar isso, mas nós não encontramos, porque a gente vai direto nas escrituras e ela deixa muito claro o que é a salvação. Inclusive aqui nós vamos ver as glórias de nossa salvação, a partir do verso 3 até o verso 12, sobre as glórias da salvação. Essa palavrinha eleitos, ela está muitas vezes no Antigo Testamento, e essa palavra é dirigida ao povo de Israel. Ou seja, o mundo com tantas pessoas habitando, Deus escolheu Abraão e sua descendência para eles serem as pessoas em que Deus iria revelar sua vontade, sua misericórdia, sua graça, seu poder, para a descendência de Abraão. Esses são os eleitos. É um termo totalmente hebraico, né? Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, fala que os eleitos é Israel. Isaías, capítulo 45, verso 4, Israel é os eleitos. Salmo 105, verso 6 e verso 43, Israel são os eleitos. Tá? E tantos outros textos. Não temos dificuldade nenhuma de entender isso. Eleitos são aqueles em que Deus se revelou, que é Abraão e toda a sua descendência. Daqui a pouquinho eu vou falar também outros termos em que Pedro escreve. São termos hebraicos, né? São termos que a gente vê que essa carta é dirigida ao povo de Israel, aos judeus. Essa carta, aparentemente, por causa da escrita, não é dirigida à igreja. Se bem que, no capítulo 1, ele vai inserindo os gentios dentro desse contexto, e no capítulo 2 ele insere totalmente. A igreja são vocês, gentios, gregos, pagãos, vocês que creram, vocês agora são santos de Deus. Ou seja, por mais que ele escreve nesses termos judaicos, nós vamos ver que é inserido dentro do contexto os próprios gentios. E o que é gentio? Para quem não sabe, gentio é aquilo que não é judeu. Ponto final, ou seja, nós somos gentios. E por que é importante a gente saber essa palavra eleito? Por causa dessa confusão que eles têm arrumado aí. Dois grupos que ficam brigando para saber, usando o próprio texto, o próprio contexto aqui do capítulo 1, o que é eleito. Cada um explica de uma forma. E eu estou deixando aqui registrado que eleitos é a palavra dirigida ao povo de Israel. Então essa é a forma com que Pedro vai falar. E eu vou falar também outros termos. Por exemplo, esses eleitos são forasteiros, ou seja, eles não moram nesse lugar, eles estão na dispersão. Essa palavra dispersão também é uma palavra dirigida para judeu. O judeu está disperso, ou está na diáspora. Diáspora é quando o judeu saiu da região de Jerusalém e foi habitar no meio dos gentios, no meio dos pagãos. Eu estou falando isso agora, mas vai fazer sentido daqui um pouco, a gente entrar depois no capítulo 2. Então, diáspora, dispersão, é quando os judeus vão habitar junto com os pagãos. Pagãos é aquele homem, pagão da palavra paganos, do latim, é aquele homem que vive no campo, cultua coisas do campo, a natureza, as árvores, plantas, e tem vários deuses. São politeístas, esses são os pagãos. Então, os judeus saíram da região de Jerusalém e foram habitar junto com esses pagãos. Ok? Então, nós vemos que essa palavra diáspora é um termo usado para judeus. Bom, então eles são forasteiros, não habitam ali na dispersão ou na diáspora, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então nós vemos aqui mais uma vez que faz sentido essa diáspora, essa dispersão ser para judeus. Porque essas cidades aqui não é a cidade judaica, é uma cidade de Roma. Roma domina Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas cidadezinhas é a província romana, hoje é a Turquia. Essa cidade não existe mais, hoje então é a Turquia, uma parte dela. Eleitos, novamente, a palavra destinada a judeus, eleitos,
segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, tudo que Deus faz é por sua presciência. Deus conhece todas as coisas e a forma dele agir é através de sua presciência. Então, segundo a sua presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, nós estamos em um processo que é chamado santificação. Nós já fomos eleitos, nós somos salvos, nós já somos inseridos dentro da igreja de Jesus Cristo, nós fazemos parte da noiva, mas estamos ainda em processo, que é chamado santificação. Ou seja, somos santos, mas não somos perfeitos. Nós somos santos, separados para Deus, para Jesus Cristo, somos um grupo eleito de Deus, mas nós não somos perfeitos, estamos em um processo de santificação. Isso é um processo, e também nós vamos falar mais daqui um pouquinho sobre isso. E santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você fica aspergindo o sangue de Jesus Cristo na tua vida? É literal ou figurado? Essa aspersão é outro termo judaico. Os judeus entendem muito bem. Essa aspersão nós vemos da lei, de Levítico. Acho que capítulo 14 fala sobre aqueles leprosos. Quando foram purificados, havia um ritual. O ritual era pôr numa bacia o sangue de algum animal, rolinhas, pombas, etc. Pegar um molho de estopo e aspergir sobre o leproso. O que simboliza esse ritual? Simboliza o sangue de Jesus Cristo. Todos os rituais, por exemplo, nos utensílios na casa de Deus, que é o templo de Salomão, era aspergido sangue nos utensílios do templo. O que significa isso? O sangue de Jesus Cristo. Então nós temos o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. Nós fomos aspergidos. Então quando Deus vai descarregar a sua ira sobre o homem, ele vai ver que tem um homem que foi aspergido com o sangue de Cristo. Ele está protegido. Ele é o eleito de Deus. É um homem salvo. Então, estamos em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. No tempo de tanta dificuldade, de tanta provação, de tanta perseguição, ele pede para que a graça de Deus e a graça e a paz, né, seja multiplicada, dobrada, triplicada, né, quadruplicada. Porque realmente essa igreja precisa, né, momento de perseguição. E dessa mesma forma a gente também tem que orar para que a graça e a paz do Senhor também seja multiplicado em nossa vida. Para quem passa por dificuldades, que essa paz realmente esteja em nossa vida. E só tem paz quem é salvo. Vamos estar lá em Romanos capítulo 5. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Só quem é salvo tem paz. Quem não é salvo tem uma paz, ela é curta. E no momento ele tem paz. Daqui a pouquinho tem tribulação de novo. Mas a igreja aqui, com tanta tribulação, eles têm um momento de paz. Porque a esperança é aquela que vai vir. Nós vamos começar agora no verso 3 até o verso 12. As glórias de nossa salvação. Essa água para mim? Pode ver? Ou seja, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bendito. A palavra Senhor, é muito importante você agora entender essa palavra de Senhor. É a palavrinha kurios, ela é destinada a Nero e os imperadores romanos. Essa palavra é a palavra de governo. Quem que é o governante da nossa vida? Em quem que nós nos prostramos? Em quem que a gente confia esse governo? A Jesus Cristo. Ele é o nosso kurios. Mas a perseguição da igreja aqui começa quando os cristãos não aceitam a Nero como seu kurios, ou como seu senhor, ou como seu governante. Os cristãos aqui dizem que quem é o nosso governante? Jesus Cristo. Você aí está aí porque Jesus permitiu. Jesus permitiu, o próprio Deus permitiu que você estivesse aí. Nós seguimos apenas o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso kurios, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso governante. Essa é a problemática que nós vamos ver depois a partir do capítulo 3, principalmente. Então, o governo está no Senhor, né? Governo. Jesus Cristo é o homem que salva e Cristo é o ungido, o Messias, o Hamashia, aquele que salvaria o povo de Israel, que segundo a sua muita misericórdia, que a palavra muito é importante a gente entender, que foi realmente muita misericórdia, porque os eleitos, como nós vimos, era Israel, mas por causa de sua misericórdia, sua grande misericórdia, passou para a salvação para os gentios.
Essa misericórdia realmente ela é muito grande. Não havia necessidade alguma de Deus salvar os gentios, porque os gentios são pagãos desde o começo do mundo. Desde o surgimento do mundo, Enos, Sete, começa a voltar o nome do Senhor, e os outros homens começam a amaldiçoar a deuses postigos e adorar outros deuses. Então não havia necessidade nenhuma de Deus salvar nós, mas Ele salvou, por causa de sua muita misericórdia. Então essa muita misericórdia Ele nos regenerou. Essa palavra regeneração não é apenas salvação, nos modificou, nos transformou. Nós somos então uma outra criatura. Como eu disse hoje lá na clínica, até um rapaz lá interno me disse assim, não, então isso foi uma metamorfose. Porque realmente um homem salvo, há uma metamorfose na vida dele. Eu tinha dado aquele exemplo sobre a lagarta que anda rastejando no chão, porque eles são usuários de drogas em tratamento, né? Eu falei, vocês por muitas vezes rastejavam no chão, como uma lagarta. Um dia a lagarta sobe, faz um casulo e ele sai com uma borboleta. Então tem a liberdade, certo? De voar e de ir a todos os lugares. A borboleta vai muito mais longe do que uma lagarta pode ir. Então vocês usam drogas, agora vocês são regenerados nesse tempo de casulo, é o lugar que vocês estão internos aqui hoje, e vocês agora têm liberdade em Cristo, se vocês realmente forem transformados. Vocês são outra pessoa, como está lá em João capítulo 3. Jesus Cristo deixou claro para Nicodemos que ele vai nascer de novo. Você precisa nascer de novo, nascer como uma nova criatura. A borboleta pode voltar a ser uma lagarta? Tem como? Que jeito? Nunca uma borboleta vai virar lagarta de novo. Você pode tirar a asa dela, e se uma pessoa especialista ver o animal, vai falar assim, mas isso aqui é uma borboleta sem asa, mas é uma borboleta. Ou seja, um salvo tem como deixar de ser salvo? Ele pode perder a sua asa, mas ele é salvo. E nós vamos ver isso no decorrer desse contexto aqui, que é muito importante. Então essa regeneração, essa transformação, essa modificação é para uma viva esperança. A nossa esperança não está morta, a nossa esperança está viva. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por sofrimento, mas nós temos uma viva esperança. E nós vamos ver no contexto o que é essa viva esperança. Interessante que no capítulo 3 nós vamos tratar sobre isso, em que esses homens aqui, judeus, os gentios, têm que estar preparados para defender a fé, defender qualquer esperança que há neles. Essa viva esperança. Ou seja, o homem, ele tem que ter um homem salvo, ele tem que saber explicar essa esperança que ele tem para as pessoas. Mas isso nós vamos falar no capítulo 3. Então essa viva esperança nós vemos aqui no capítulo 1, os primeiros versos. Quando a gente chegar no capítulo 3, a gente vai entender melhor. Então ele regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança está... Por que nós temos esperança hoje? Nós temos esperança porque nós batalhamos por nossa fé ou porque Cristo morreu em nosso lugar? Cristo morreu em nosso lugar, isso nos dá esperança. E ele deixou claro, por causa da sua ressurreição. Qual que é a chave principal do cristão? Como que ele sabe que é salvo? Porque Cristo morreu em meu lugar. Quando nós estamos na ceia do Senhor lá, nós lembramos da morte e ressurreição de Cristo, não é mesmo? Mas não é de se estranhar, há grupos que ensinam que a morte e ressurreição de Cristo não foi suficiente. A morte e ressurreição de Cristo não foi suficiente. Há ainda coisas a mais para fazer. Então, há um grupo que ensina que Jesus Cristo, em 1844, foi para o Santo dos Santos. Vocês entendem isso? Em 1844, ele saiu do santo lugar e foi para o Santo dos Santos. E agora ele começa a analisar a sua vida, se realmente você é um salvo ou não. Ele começa a marcar se você está guardando a lei ou não, se você está guardando os sábados ou não. Tá? Isso aconteceu em 1844. Ou seja, a esperança dessas pessoas não foi mediante a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A esperança dessas pessoas é através de obras que eles praticam. Então essa é a salvação dessas pessoas. Agora nós temos convicção de que a nossa salvação ela é porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esse é o ponto-chave para a nossa salvação. Nós paramos aqui no verso 3. Então vocês entenderam? Para a gente, a morte e a ressurreição de Cristo é o suficiente, não é?
o suficiente, não precisa de mais nada. O sangue dele derramou, nós hoje somos salvos, regenerados, inclusive falou sobre aspersão. Vocês foram aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas há grupos que ensinam que não. Agora Cristo vai analisar a sua vida lá no céu. Não entender nada. Inventaram isso no livro de Hebreus. Mas aqui Pedro não crê nisso. Pedro não crê nessa ideia. Isso é chamado juiz investigativo. Depois vocês investigam o que é juiz investigativo. É uma heresia grandíssima, tá? Esse juiz investigativo. Jesus não investiga mais a sua vida. Lá no livro de Hebreus deixa claro. Se você foi aspergido por esse sangue, se esse sangue foi derramado em seu favor, agora Deus, ele esquece o seu pecado. Na verdade, ele jamais se lembra do seu pecado. Então, como é que agora Cristo fica escrevendo para saber se você está agindo de forma certa ou não? E nós vamos ver nesse contexto aqui que o salvo realmente pratica as coisas de Deus. O salvo realmente anda no caminho do Senhor. Então vamos lá, verso 4. Para uma herança incorruptível. Opa, nós temos uma herança, não temos? Então nós já somos filhos de Deus. Nós já temos uma herança. Tá? Essa uma herança, ela é incorruptível, ou seja, ela não se decompõe. Alguns estudiosos, eles pegaram essa palavra incorruptível e fizeram uma comparação a povos que invadiam outras nações, pegavam os despojos daquelas nações, quando eles invadiam outras nações, queimavam, pegavam os despojos, limpavam aquelas cidades. E isso, o termo original que eles usam aqui no grego, essa palavrinha incorruptível, é como se aquela cidade fosse corrompida e ela já não é mais pura. Não é uma cidade onde habita apenas aqueles homens. Ela foi corrompida. Ou seja, a nossa herança em Jesus Cristo, ela não se corrompe. Ninguém tira essa herança da gente. Entendeu? Ninguém invade a nossa vida e tira essa herança da gente. A herança já é sua. Você é salvo, você já tem essa herança. Que herança que ele está falando aqui? A viva esperança de um dia ir direto para o céu. É uma esperança viva em nossa vida. Não é uma herança morta, não é uma herança que todos os dias você fica assim, será que eu tenho herança? Será que eu não tenho herança? Será que eu vou para o céu ou não? É uma viva esperança. Então nossa herança é incorruptível, sem mácula, ou seja, ela é pura, ela é imarcessível. No original aqui, imurchável, ela não murcha. Uma flor murcha, eu como um chá, toda pessoa murcha, né? A pele cai e tudo murcha. Menos a nossa herança. Nossa herança, ela não murcha, ela não estraga, ela não se decompõe, ela não se corrompe, essa nossa herança. A nossa salvação que nós temos hoje, nós vamos ter uma herança no céu. Jesus Cristo, quando estava com seus discípulos, ele disse que ele ia preparar lugar, depois ele voltaria, não é mesmo? Essa é a herança. Nós temos um lugar preparado no céu. Então, ela é incorruptível, sem mácula, imarcessível e reservada no céu para vós outros. A sua salvação já é sua e já está reservada para você. Pode ficar tranquilo nesse sentido. No verso 5, vocês são guardados. Vocês já não têm a esperança de ser salvo e direto para o céu? Essa esperança você já não tem na sua vida? Agora, pode ficar tranquilo. Se depender de você para guardar essa herança, você recebeu uma herança, depender de você para guardar essa herança, na hora que sair daquele portão, você perde ela. Se a salvação depender da gente, ela dura com a gente 1 minuto, porque a gente vai pecar, e a gente perde a salvação. Então, quem que guarda essa salvação na nossa vida? Essa é a nossa herança. Nossa herança é a pátria do céu. Quem que guarda essa nossa salvação? Verso 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. Pronto, para quem não entende aqui vai achar outra problemática. Nós não somos salvos? Então por que não está guardando mediante a fé para a salvação futura? O que está falando aqui então? Essa é a questão que muitas pessoas não entendem. E eu vou tentar esclarecer isso agora. Quando nós fomos salvos no passado, e há pessoas ainda vão ser salvas, essas pessoas, elas receberam o sangue de Cristo em sua vida, né, figuradamente, foram aspergidos pelo sangue de Cristo, e a ira de Deus, quando desce para o céu nesses homens salvos, não pega nele, porque o Cristo está na vida desse homem. Então, ele é salvo da culpa do pecado. Ele é salvo da ira de Deus. No passado, ele é salvo da culpa do pecado.
Hoje, no presente, nós lutamos, batalhamos porque somos salvos. Então nós lutamos e batalhamos por causa do poder e da influência do pecado na nossa vida. Então todos os dias é uma batalha para que a gente não peque. Todos os dias nós lutamos para que o diabo, os seus anjos e a nossa carne, que fica pendendo para o pecado, nossa luta é para que a gente não peque. Então essa é a nossa batalha. Então hoje, sábado à noite, nós estamos sendo salvos da influência do pecado. É a salvação presente. Nós somos salvos no passado, nós já vamos para o céu. Mas hoje nós lutamos, nós labutamos, a gente estuda, ora. Muitos ainda conseguem jejuar, eu não, infelizmente, mas muitos jejuam para abandonar o pecado, né? Para que é uma luta para ele, para salvar hoje o presente, salvar desse pecado dele. É a salvação presente. E no futuro, nós vamos ser salvos então da totalidade do pecado, ou nós vamos ser salvos da presença do pecado. Todos os dias quando nós acordamos, felizes, dando graças a Deus, nós vamos trabalhar e tudo mais. Depois nós pecamos, e a gente fica triste. E a gente pensa assim, nossa, que vontade de estar no céu agora com Deus e acabar com esse pecado, essa coisa que me atrapalha, coisas que eu falo de errado, pessoas que eu maltrato, o que eu devia ter ficado quieto, falei alguma coisa. Então a gente fica triste com isso. A tristeza do cristão, nós passamos tristeza, né? Talvez pode família, emprego e tudo mais, mas a nossa maior tristeza de fato de um cristão é que nós pecamos. E um dia nós vamos ser salvos desse pecado, quando a gente estiver no céu. Então nossa salvação tem 3 aspectos. E quando você vê, até no próprio livro de Hebreus fala, sobre a salvação futura, nós vamos sendo preparados para a salvação futura. Não é uma luta que você tem na sua vida para ser salvo futuramente. Você é salvo agora. A decisão é agora se você vai para o céu ou não. A sua luta é agora, no presente, por causa do pecado. E a felicidade dessa viva esperança que um dia nós vamos para o céu e lá nós não vamos ter pecado. Então essa é a viva esperança. Um dia nós vamos estar no céu, vamos estar com toda a igreja, acabou a discussão, acabou a briga, acabou o pecado, fim de papo. Nós vamos estar felizes. Essa é a viva esperança da igreja. Então somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Na ideia de Pedro, Paulo, Tessalonicenses, é que o arrebatamento já aconteceria nessa época. Porque a gente que é humano, a gente vive esse tempo crônico, não é? O tempo cronológico, esse tempo nosso, mas Deus vive no tempo kairos, o tempo dele a gente não consegue medir, porque não tem tempo. Um dia pode ser 1000 anos pode ser um dia, um segundo pode ser um dia para Deus, e o tempo dele é diferente. Então, a gente está assim, os pagãos aí estão zombando da gente, porque até hoje Cristo veio arrebatar a igreja, as coisas que ele falou que ia acontecer, fez um monte de coisa acontecer, é claro, mas cadê o restante? Não vai acontecer um monte de coisa, tal, de besta, não sei o quê, de arrebatamento, ano milenar, tribulação, não vai acontecer essas coisas? Por que não aconteceu ainda? Então, eles ficam zombando da igreja, mas já foi profetizado. Um dia vai vir o dia da ira do Senhor. Esse dia vai chegar. E a pessoa vai entender, realmente, chegou. Porque o tempo de Deus não é nosso. Paulo, Pedro e os escritores, os cristãos, eles acreditavam que seria naquela geração. Os meus bisavós acreditavam que seria naquela geração. A gente aqui está achando que vai ser nessa geração. Provavelmente a gente pode ser que a gente morra e vai ser geração dos filhos e dos netos. Mas ele vai vir. Está tudo acontecendo aqui em mim. Tudo que profetizou aconteceu. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído, ele profetizou isso. Inclusive, aquelas pessoas que falaram, que cai sobre nós e nossos filhos essa ira de Deus, porque nós crucificamos o Filho de Deus. Né? E realmente, mais de 120 mil judeus no ano 70 foram mortos por causa que os soldados romanos, Tito, o imperador Tito, destruiu ali o templo de Jerusalém. Eles ficaram sem o templo. E Jesus Cristo disse, eu vou derrubar isso aqui, em 3 dias eu vou reconstruir. E aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Ficou só um murinho lá, depois eles levantaram mais um pedaço, vai chamar de Muro das Lamentações. E no capítulo 2 nós vamos falar sobre isso, o Muro das Lamentações. Verso 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações,
Nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque somos salvos, porque temos uma vida de esperança, porque nós vamos para o céu, né? É realmente uma vida de esperança, mas se for necessário, a gente vai passar por várias provações. Não é por provações, é por várias provações. A igreja aqui está passando por provação e nós estamos passando por provação. E aqui a gente consegue refutar totalmente essa confissão positiva que pessoas têm ensinado aí em igrejas. Você confessa, é uma confissão positiva, é um ensino teológico, que ensina que se você confessar com sua boca, você consegue. Você quer um carro? Qual carro você quer? Não, mas não fala só o carro, não. Fala a cor do carro. Você vai conseguir. Você quer uma casa? Não fala só que você quer uma casa, não. Confesse com sua boca que você vai ter a casa no lugar que você quer. E está falando preço. Tá? Você está doente? Confesse que você está doente. Que essa doença sai. Tem que dar um filme. Deve ter no YouTube. Eu não lembro o nome dele. Mas trata sobre isso. Kent Hagin, uns profetas do passado aí, dos nossos tempos, ele morreu recentemente. Esse homem ensinou que se você fizer uma confissão positiva, você não tem problema. Uma família começou a confessar isso e perdeu seu filho, aí morreu. Existe um filme para contar essa história, por causa dessa confissão positiva. A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina que nós vamos passar por provação. Nós vamos passar, a igreja vai passar por provação. Quer mais? Verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Para Deus, o ouro é perecível. Você sabe o que é perecível? Perecível é o que estraga. Ouro estraga? Ouro não estraga, né? Mas para Deus que vive no outro tempo, ele é eterno, ouro estraga para ele. E a nossa fé vale mais do que o ouro. O que vale mais para Deus? Você dá a tua fé para Ele ou você dá ouro para Ele? É muito melhor que nós sejamos provados e tenhamos uma grande fé do que ficar sem dificuldade, não ter dificuldade nenhuma e ter ouro. Então, para Deus, ouro vale muito mais que fé. Então, para que uma vez confirmado, depois das provações, depois da aprovação vai ser confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Essa apuração por fogo pode ser uma referência em 1 Coríntios capítulo 3, quando fala que o nosso galardão, as nossas obras, vão ser lançadas no fogo, e o fogo vai revelar se a tua obra é madeira, feno, palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. Então vai ser lançado no fogo. Quando o fogo está queimando, o que realmente é maciço, intacto, fica ali. O que não presta é queimado. Então nossas boas obras, nossas ações, nossas atitudes vão ser também lançadas ao fogo. E o que sobrar, às vezes você acha que seu galardão é desse tamanho, às vezes vai sobrar só uma pedrinha preciosa, mas vai sobrar. E a nossa fé é da mesma maneira. Nós vamos ser lançados no fogo para sermos apurados. O fogo nos apura e depois que a gente sair dessa temperança, desse fogo, a gente vai saber realmente, vai ser confirmado o valor da nossa fé. Os amigos de Daniel foram lançados para dentro daquele buraco que estava pegando fogo, da fornalha onde estava o Nabucodonosor. E o que eles estavam fazendo ali dentro? Eles estavam dançando, cantando e tinham mais um nome ali com eles. Provavelmente uma teofania, o próprio Jesus estava ali. Então, eles não ficaram tristes, não choraram, eles tiveram fé. E a partir da saída deles daquela fornalha, eles tiveram uma fé maior. Então toda dificuldade e provação na nossa vida é para que a nossa fé cresça. Não é para que a fé desfaleça. Então quando nós passamos por dificuldades e provações, é para que a nossa fé cresça. Você pode estar agora assistindo essa mensagem, você vai sair daqui um pouco edificado. Você pode ir para um retiro, encontro de casal, sair edificado. Retiro de jovens, você pode sair edificado. Você pode conversar com algum irmão e ficar bastante edificado. Mas a aprovação, você vai realmente entender qual que é o valor da tua fé. Vai ser na aprovação. Ok? Então, a aprovação é boa.
A provação é boa, para que a gente entenda e seja confirmado o valor da nossa fé. Essa é a glória de nossa salvação. Então, depois de nós sermos apurados por fogo, essa apuração vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, realmente, depois de dificuldade, alguém já passou por bastante dificuldade, depois passou por aquela dificuldade? Nossa vontade é contar para todo mundo. A vontade é essa. Eu passei por dificuldades, passei por isso, aconteceu isso, doença, desemprego, nananã. Olha como é que eu estou muito bem. Deus me tratou, sabe? Eu estou muito bem. Isso é motivo de ficar feliz e de contar para as pessoas. Palavra aqui, é para redundar mesmo, louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. E no dia do galardão, isso aqui que você passou e foi apurado por fogo, a sua fé aumentou, as suas obras que você praticou, no dia do galardão, no grande tribunal de Cristo, vai estar lá. Vai ser lançado. E naquele momento, aquilo que foi lançado, que você passou por dificuldades, esse galardão vai ser revelado. E você vai ganhar também a sua coroa por essas horas em que você passou por dificuldade, passou bem. Não ficou triste, deprimido, depressivo, falando de Deus, maldizendo. Pode ser que crentes passem por isso. Né? Depois eles vão se arrepender, lógico. Verso 8. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Esse pessoal aqui, judeus, esse pessoal gentil, ex-pagão, né, que tinha vários deuses, agora eles são cristãos. Essas pessoas aqui esperavam Cristo aparecer agora, e eles terem contato com o próprio Jesus Cristo? Negativo. Eles tinham a fé em Cristo sem ver. Interessante que você percebe que há grupos que eles querem ver Cristo. Eles vão em monte orar e eles acham que luz pisca, é o próprio Jesus Cristo ali. A tal de Mary Baxter, ela escreveu um livro chamado Divina Revelação do Céu, onde ela foi, teve com Cristo, por 30 dias lá, se não me engano, mais ou menos nesse sentido. Essas pessoas elas querem ver Cristo. Mas a nossa glória está em dar graças no momento de dificuldade, sem ver Cristo. A nossa glória é essa, que nós temos uma fé verdadeira, nós somos apurados por fogo, e essa apuração vale muito mais do que o ouro, e um dia no futuro, essa fé vai ser lançada lá na eternidade. E nós vamos ter convicção de que nós fizemos a melhor escolha e nós estamos no melhor lugar, porque nós não vemos Cristo, mas um dia nós vamos ver Cristo, e vai ter valido a pena. Então esperem ver Jesus Cristo. Esses homens aqui não esperavam ver Jesus Cristo. Pessoas têm ensinado isso, mas isso é errado. No verso 9, obtendo o fim da vossa fé. Qual que é o fim da vossa fé? Depois de tudo que acabar? A salvação da vossa alma. A salvação da vossa alma, nós já estamos salvos, nós vamos estar salvos um dia de toda essa contaminação do mundo. Nós vamos estar salvos desse pecado, dessa influência de Satanás e de nossa própria carne. Nós não somente pecamos porque Satanás fica tentando a gente peca porque a gente é pecador, modificados, regenerados, transformados, em processo de santificação, mas somos pecadores. E a nossa vontade é realmente, de tantas tristezas que nós passamos, a maior tristeza é que nós lutamos contra o pecado, mas o pecado está atrás de nós. Às vezes é frustrante, a gente fica lutando, e parece que não acaba, né? Ofereci esse pecado, amém e volta. É frustrante, é desanimador, mas não pode ser desanimador. Essa é a salvação dos nossos dias, é a salvação nossa presente. Vamos continuar então. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinada. Os profetas, eles falaram, escreveram sobre essa graça, sobre essa salvação. Daniel escreveu sobre o homem lá, com todas aquelas de pedra, de ouro, de bronze, veio a pedra, destruiu. O que representa isso tudo aqui?
A própria igreja, o próprio Jesus Cristo, o templo, o cativeiro, e tudo isso, a graça para os gentios, a igreja. E todas as profecias de Ezequiel, de Daniel, de Isaías, essas profecias reveladas para a igreja, os profetas ficavam se perguntando, mas o que é isso? Se você pegar e ler o último capítulo de Daniel, ele vai deixar registrado que ele não entendeu as profecias que ele escreveu. Talvez todas as profecias, alguma ele deve entender. Mas ele não entendeu. Daniel escreveu isso, eu não entendi essas coisas que eu vou escrever. Então, os profetas, eles ficavam se perguntando, o que é isso que está acontecendo? Por que eu estou escrevendo isso? Por que Deus mandou escrever essas coisas aqui? Eu não entendo. Mas hoje nós entendemos. Essa é a graça da nossa salvação. Verso 11. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava lá no Antigo Testamento, que neles estava ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que os seguiriam. E aqui mais uma vez os profetas investigando, indagando, inquirindo, o que é que vai acontecer isso? O que vai acontecer? O que significa isso? Que graça que é essa maravilhosa? Isaías, por exemplo, escreveu sobre o cordeiro ali morrendo, foi transpassado pelas nossas transgressões, o corpo dele foi moído, o dorso dele foi moído, pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é isso? Para quê? Para essas pessoas aí? Então eles não entendiam, eles ficavam investigando, mas eles não conseguiam entender a graça de Deus, que é revelada para eleitos, agora sendo manifesto a gentios, a pagãos, pessoas que cultuam outros deuses. Momento aqui na ideia de um judeu é que Deus mande fogo e consuma com tudo. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que, em vez de Deus consumir todas essas pessoas, Ele deu sua graça para essas pessoas. Por isso que essa é a glória da nossa salvação. No verso 12, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Vocês perceberam aí que a Bíblia inteira, até o Antigo Testamento, é um livro cristão. É um livro cristão. Olha aqui, verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, não foi revelado para eles mesmos, mas para vós outros. Vós outros quem? A igreja. Os profetas não ficavam pregando para eles, para o povo de Israel. Os profetas estavam pregando para o futuro. Então o Antigo Testamento é um livro totalmente cristão. Tem a figura de Cristo todo o Antigo Testamento. Os profetas estavam pregando coisas para a igreja, o povo futuro. Então, eles tinham uma visão do futuro, do Messias, que haveria de vir, iriam ser salvos, iriam manifestar toda a glória de Deus. E hoje nós damos glórias, damos graças no nosso passado, e o centro de tudo é a crucificação de Cristo. O centro dessa salvação, tanto no passado vai na crucificação, e tanto no futuro que somos nós, também vai na crucificação. Esse é o centro da salvação. E os profetas pregaram para nós, a igreja. Interessante também outra coisa aqui. Eles ministraram para vós outros as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, o próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ensinou para eles essas coisas, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam escutar, entender. Os anjos ficam olhando esse tipo de salvação e não entendem, os anjos do céu mesmo, está falando sobre os anjos mesmo. Eles ficam olhando a salvação, eles não entendem por que Deus derramou então a sua glória para pagãos, gentios, que cultuam vários deuses. Por que a raça eleita é Israel, sendo que Israel é uma nação que pecou, no tempo de Isaías principalmente, no tempo do cativeiro, eles pecaram, e os anjos não entendem. Por que os próprios anjos, criados pelo próprio Deus, não têm essa graça que a própria igreja tem? Por que os anjos não têm essa graça? Eu estou dizendo porque os anjos caídos não vão ter mais perdão. Lá no livro de Judas fala que eles então mudaram a sua natureza. Por eles mudar a sua natureza,
eles não vão ter perdão. Mas Adão e Eva mudou sua natureza? Mudou. Eles foram criados sem pecado. Só que Adão e Eva teve descendentes que chegou até nós. E o homem teve perdão, mas os anjos não têm perdão. Porque eles mudaram a sua natureza. Sabe qual é o foco principal? Porque anjos viveram com Deus. E a gente não. Então nós temos essa glória vinda de Deus, essa salvação, e nós damos graças porque nós ainda nem vimos Cristo. A gente não tem que ficar esperando ver Cristo na nossa frente. Nós vamos ver Cristo no futuro. Por isso que há esse perdão. Por isso que há essa regeneração, essa transformação. É por isso que o Espírito Santo está em sua vida te ajudando. Porque se fosse por você, você perderia sua salvação no minuto seguinte. Então essa é a glória da salvação. Eu espero que no próximo sábado a gente continue a partir do verso 13. Acho que é isso mesmo. Eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado.